No nosso último resumo bíblico, falamos sobre o livro de Lamentações, que foi escrito provavelmente por Jeremias e contou com 5 capítulos de poemas e canções tristes, lamentando pela situação do povo e da cidade de Jerusalém que havia sido destruída. Mas hoje falaremos sobre Ezequiel, outro livro repleto de mensagens que foi escrito pelo profeta do título, e também se passa no período próximo ao cativeiro da Babilônia, onde este homem foi instruído por Deus para pregar para o povo, estando repleto de profecias e visões muito interessantes. Então, assista até o final para não perder nada. O livro se inicia 5 anos após um ataque, onde nobres e sacerdotes foram exilados. E lá estava Ezequiel sentado na beira de um rio na Babilônia, quando de repente tem uma visão fascinante, pois ele vê 4 criaturas estranhas saindo de uma nuvem, querubins, e as descreve como elas tendo 4 asas que se encostavam umas nas outras, pés brilhantes, mãos humanas e cada um dos seres tendo 4 rostos, sendo um de homem, outro de leão, outro de boi e outro de águia. Juntamente com essas criaturas, o profeta vê 4 rodas, que também eram diferentes, pois eram brilhantes e pareciam estar dentro uma das outras, com seus aros sendo altos e impressionantes, além de estarem cheios de olhos ao redor. Só que acima das asas dos querubins havia uma plataforma com um trono deslumbrante, e sentado nele tinha uma figura humana, brilhante e envolta em fogo. Logo, Ezequiel percebe que estava vendo o trono de Deus, e ali ele é chamado pelo Senhor para ser o profeta e levar as mensagens para o povo. Assim, nos primeiros capítulos, o homem é instruído a acusar o povo de Jerusalém de terem quebrado a aliança com o Criador, por terem adorado a falsos deuses e também cometido injustiças. Por isso, um outro ataque dos babilônicos aconteceria e seria pior, mais destrutivo e definitivo. Eu sei que você está curioso para saber tudo sobre esse livro, mas antes eu queria apresentar para vocês a nossa conta do Instagram, que se chama Canal Quer Underline Saber, e por lá a gente sempre posta curiosidades muito interessantes e que você nem imagina. Então, você não pode deixar de nos seguir, pois lá você irá conhecer muito mais sobre este mundo e se surpreender com novas informações. O link está na descrição. Olha lá, hein? No capítulo 4, Ezequiel é instruído a fazer uma espécie de maquete de Jerusalém e faz ali um simbolismo para o povo do que aconteceria com a cidade, além de realizar outros atos simbólicos, mas como o próprio Deus disse, ninguém iria ouvi-lo, mas sim o rejeitaria de coração endurecido. Só que cerca de 1 ano depois, Ezequiel tem a visão do templo lá em Jerusalém e descobre o que estava acontecendo enquanto ele estava fora da cidade. Os sacerdotes, líderes e mulheres estavam adorando a falsos deuses na casa de Deus. Assim, ele vê aquele mesmo trono do Senhor visto no início do livro se afastando da cidade, indo para outra direção. Porém, ele diz que não abandonou seu povo e que no futuro promete reuni-los novamente e trocar o coração de pedra deles por um de carne, para que possam viver em obediência aos mandamentos. Dos capítulos 12 ao 24 é falado muito do julgamento de Deus sobre a nação. E ali Ezequiel usa muitas parábolas e comparações. E no meio desses textos afirma diversas vezes que este julgamento pesado é merecido, pois é resultado de séculos de desobediência, erros e promiscuidade deles, sendo tarde demais para eles serem poupados. Só que depois, os julgamentos divinos se voltam para as outras nações próximas, como Moabe, Amon, Edom, Filístia, mas também fala bastante sobre Tiro e o Egito, 2 grandes potências da época, as quais Israel e Judá haviam feito alianças e adotado os costumes e deuses. Assim Deus acusa os reis dessas nações de se acharem divindades. Por isso, todos eles também cairiam aos pés da Babilônia, o que realmente aconteceu. No capítulo 33, o julgamento sobre Israel é declarado. Porém, um homem vindo de Jerusalém chega até Ezequiel e avisa que a cidade havia sido dominada, o templo havia caído, as profecias sobre o fim de Judá tinham se cumprido. Tudo culpa do pecado do povo. Mas depois o Senhor diz a Ezequiel que ele não deixará seu povo perdido para sempre, comparando-os às ovelhas, e que no futuro enviaria seu servo, um bom pastor, que ajuntaria o rebanho e o guiaria para o caminho, se referindo, claro, a Jesus, o Messias, que chegaria entre 600 e 500 anos depois. Ele removerá o coração de pedra da nação e enviará o seu espírito sobre eles e sobre o mundo. Já no 37, Ezequiel tem outra visão.
Essa aqui é a passagem mais famosa do livro, onde ele é transportado para um vale cheio de ossos secos. Assim ele é ordenado a profetizar sobre esses esqueletos, e eles se juntam, criam tendões, músculos e pele, mas continuam sendo apenas corpos. Logo, Deus o manda profetizar novamente, então a vida entra neles e todos ficam de pé, que nas palavras do profeta, tinha tanta gente que dava para formar um exército. Isso faz uma simbologia com a situação do povo, que estava devastado e morto espiritualmente. Mas Deus disse que tinha promessas futuras para o seu povo, e que eles iriam ressurgir e ganhar uma nova vida, com o arrependimento e a chegada do Messias. Nos capítulos 38 e 39 é profetizado o fim da maldade das nações do futuro, que é representada por um rei simbólico chamado Gog, de uma terra chamada Magog. Mas quando ele e seus exércitos forem atacar Jerusalém, serão destruídos por Deus, e com isso haverá um novo começo para as nações. Tudo isso é simbólico para o fim de tudo, e as interpretações ficam aí com vocês. Próximo ao fim do livro, Ezequiel tem uma visão de um novo templo e uma nova cidade, e lá ele faz uma espécie de tour pelo local e vê que parece Jerusalém, só que é maior, mais majestoso e deslumbrante, simbolizando o reino de Deus no futuro, depois do fim dos tempos. Também, Ezequiel enxerga a região do Mar Morto, que por ser extremamente mais salgado que qualquer outro mar do mundo, é bem desértico. Só que na visão, o local estava mudado, cheio de vida, parecido com o Jardim do Éden. Tudo isso são profecias para um glorioso futuro da vinda de Deus que ainda está por vir. E assim o livro termina. E aí, gostaram? No nosso próximo resumo bíblico, falaremos sobre o livro de Daniel, que também conta com diversas profecias durante o exílio babilônico, citando muito a vinda de futuros impérios, um mais poderoso que o outro, que irão se dominando, além de contar com várias passagens famosas, como a da fornalha ardente e da cova dos leões. Então, você não pode perder de jeito nenhum. Deus te abençoe e tchau!